Oi, minha gente! Oi, YouTube! Quanto tempo, não é? Já faz bastante tempo, gente, que eu não produzo conteúdo específico para esse canal, mas estou de volta e com um convite muito especial para te fazer. Se você é terapeuta, seja da turma Psi, psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, ou se você é das terapias integrativas, se você é hipnoterapeuta, se você é analista do comportamento, enfim, se você é alguém que trabalha com saúde emocional, saúde mental, desenvolvimento humano, eu quero te convidar nessa nova fase do canal a fazer um mergulho comigo no eletrizante, misterioso e muito curativo universo do trauma. Porque sim, se você é terapeuta, você trabalha com trauma, mesmo que não tenha se dado conta disso. E se você é uma ou um terapeuta que busca sempre oferecer o melhor para os seus pacientes e para os seus clientes, você precisa conhecer a nova abordagem sobre trauma, que vem sendo chamada no mundo inteiro de Trauma Informed. Então vocês vão me ouvir muito usar esse termo. Muitas das vezes eu não vou traduzir, porque quando a gente usa Trauma Informed, a gente está se referindo a um conjunto de conhecimentos interdisciplinar sobre trauma, que teve muitos avanços nos últimos 15 anos, e principalmente com as contribuições de áreas como a psicofisiologia, a neurobiologia interpessoal e as neurociências. Então, se você quer fazer esse mergulho comigo, aperte os cintos, me dê sua mão e vamos juntos. Para começar o nosso papo, eu vou te contar que quando eu iniciei meu trabalho como psicoterapeuta, eu pensava que eu queria trabalhar com qualquer coisa menos com trauma. Olha só, eu pensava que trauma era uma coisa muito pesada, então eu queria trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, com autoestima, com relacionamentos, com mudança de padrão de comportamento. Mal sabia eu que todas essas coisas têm uma relação fortíssima com trauma. Naquela época, eu pensava em trauma muito vinculado a questões muito dramáticas, a eventos trágicos, daqueles eventos que mudam o curso da história da pessoa. Então eu pensava em trauma relacionado a violências, negligências, abusos. Eu estava pensando mais especificamente no que são chamados os traumas de choque, né? Que é um dos tipos de trauma somente. Eu não reconhecia que muitos dos comportamentos e até dos sintomas psicossomáticos que os meus pacientes e os meus clientes buscavam para trabalhar na terapia, e aí entra coisas como ansiedade por agradar, dificuldade de colocar limites, dificuldade de dizer não, padrões disfuncionais nos relacionamentos, como dependência e codependência emocional, irritabilidade grande, procrastinação severa, vícios, compulsões, tudo isso e muito mais que nós vamos explorar aí ao longo de um bom tempo, tem na sua base, na base do seu padrão, o trauma, as experiências traumáticas. Foi quando eu conheci a abordagem Trauma Informed que os meus atendimentos, a minha forma de olhar para o processo terapêutico, de olhar para a minha caixinha de ferramentas, né? Que todo terapeuta tem ali a sua caixinha de ferramentas para lançar mão na terapia, mudou completamente. Então, essa é uma abordagem que ela é compatível com todas as linhas terapêuticas, ela não é necessariamente uma nova linha terapêutica, ela é um conjunto de conhecimentos que você aplica no seu dia a dia com a prática e com a caixinha de ferramentas que você escolheu. Mas é uma forma diferente de olhar, na verdade, para a pessoa e para a experiência traumática e que vai modificar completamente os resultados do seu atendimento. Uma das primeiras coisas que essa abordagem propõe é que o trauma é um evento psicofísico. Então, é uma abordagem que reintegra corpo e mente. Por uma série de motivos, ao longo da nossa história aí, da humanidade, nós fizemos uma dissociação, principalmente no Ocidente, de corpo e de mente, como se fossem instâncias independentes e separadas. Eu costumo dizer que a psicologia ficou com a mente, e as filosofias também, a medicina ficou com o corpo, e as religiões e as tradições milenares ficaram com o espírito. A gente dissociou essas instâncias como se elas fossem realmente coisas independentes e olhamos para elas de forma independente.
Então, a abordagem Trauma Informed, o primeiro princípio é a reintegração disso. O trauma sendo entendido como um processo psicofísico que deixa marcas no nosso sistema nervoso central e periférico. Então, o trauma tem a ver com uma carga de estresse que o nosso corpo recebe, que é uma série de reaçõezinhas fisiológicas, que nós vamos explorar isso ao longo dos nossos vídeos, e que se esse corpo recebe essa carga e ele não tem condições de descarregar, de voltar para o equilíbrio, de voltar para a homeostase, nós temos o que nós chamamos de congelamento traumático. E esse congelamento vai se expressar através de todos esses comportamentos que eu falei para vocês, que vão desde dos mais vinculados aos traumas de choque, né, ao TEPT, ao transtorno de estresse pós-traumático, como pesadelos, flashbacks, padrões de revivência do trauma, né, como imagens intrusivas, até comportamentos que podem passar despercebidos da relação com o trauma, reações que muitas vezes os nossos clientes e os nossos pacientes não vão relacionar com experiências traumáticas porque eles nem sequer se lembram de ter tido experiências traumáticas. Né? Um tipo de trauma que vem sendo muito estudado é o trauma de desenvolvimento, que acontece numa etapa muito precoce da vida, antes que a gente tenha condições de ter memória declarativa. E tem a ver com um relacionamento com os nossos cuidadores, com um padrão de vínculo, e que vai ajudar a formar o terreno sobre o qual nós vamos entender relacionamento. Então, o trauma de desenvolvimento, por exemplo, é um tipo de trauma que ele vai ter muita repercussão nos nossos relacionamentos e não necessariamente a gente vai se dar conta que a forma como a gente age e reage nas relações tem a ver com uma experiência traumática. Então, primeiro princípio, o trauma é um evento psicofísico, o trauma não tem a ver só com eventos extraordinários, tem a ver com questões do cotidiano, que podem ir desde rupturas de relacionamento, a perda de um emprego, até um padrão de vínculo, cirurgias na infância e uma série de situações que são comuns, que a grande maioria de nós vivencia. Então a gente vai para o terceiro princípio, que como você já deve ter percebido, é o entendimento da prevalência do trauma entre nós. Muito difícil chegar à vida adulta sem ter vivenciado experiências traumáticas. Só que o trauma ele não é o evento em si. Ele não tem a ver com o que aconteceu. Ele tem a ver com o que aconteceu dentro da pessoa a partir da experiência vivida. O trauma é a experiência. É o que aquele evento deixou de marca no corpo, na mente e no espírito, se você quiser incluir, daquela pessoa. Então, uma mesma situação, ela pode ser extremamente traumática para uma pessoa e não ser para outra. Vai depender de que recursos estavam disponíveis, internos e recursos externos também, naquele ambiente, no momento do evento. Né? No momento em que você se deparou com a situação desafiadora, com a situação que elevou uma carga de estresse psicofísica no seu organismo, no seu sistema corpo-mente. Então, esse é o terceiro princípio. Né? O quarto princípio dessa abordagem é que o trauma é um evento incompleto. Então, se existe uma carga de estresse que se eleva e que não é possível voltar ao padrão anterior, não é possível voltar ao equilíbrio, ao estado natural de relaxamento, esse processo ele foi interrompido. E é essa interrupção que faz com que essa resposta de estresse não se resolva. Então, a pessoa passa a olhar para o mundo a partir da experiência traumática, a partir do medo, a gente pode dizer. Então, é como se o meu cérebro não recebesse o feedback de que a situação ameaçadora acabou e eu continuo a reagir a ela no momento presente. Então, o trauma é um evento que aconteceu no passado, que deixou marcas e que nós continuamos a reagir como se aquele evento estivesse presente. Mas como esse processo às vezes acontece de forma muito inconsciente, nós não relacionamos as nossas reações às experiências traumáticas. Pensar no trauma como um evento incompleto é bastante possibilitador, né? Nos dá esperança, porque faz entender que o trauma não é uma prisão perpétua,
Que uma vez que aconteceu o trauma comigo, eu vou ter aquela reprodução de comportamento, ou vou ter aquele prejuízo, digamos assim, para toda a eternidade, né? Então, essa abordagem traz para a gente também uma visão que ela é muito possibilitadora de encontrarmos o que está por trás do trauma, que é a potência, que é o tesouro escondido no trauma, que é aquilo que a gente precisou esconder para se adaptar, para sofrer, para sobreviver à experiência traumática. É aquilo que nos fez sofrer, agora sim, e que fez com que nós abafássemos as nossas potencialidades, a nossa autenticidade, o nosso eu verdadeiro mais autêntico. Então, quando a gente olha para o trauma e entende que nós podemos trabalhar as nossas respostas traumáticas, significa que nós podemos nos reconectar com quem nós somos de verdade, com a nossa potência, que nós podemos brilhar além das experiências traumáticas. E é esse convite que eu quero fazer para você nessa nova fase do canal. E se você quer fazer esse mergulho comigo, aperta aí o sininho que está em algum lugar, deixa o seu like nesse vídeo para você receber as notificações dos próximos vídeos, e eu te espero do outro lado do universo do trauma.